Olá, tudo bem? Espero que sim, espero que você esteja bem e que Deus abençoe grandemente a sua família. Eu sou o pastor Darley Frois e eu estou aqui com uma palavra muito séria, muito séria. Nós estamos vivendo um tempo hoje em que as pessoas estão brincando com as coisas de Deus. Eu não recomendo fazer isso, porque afinal de contas isso vai trazer prejuízo. E prejuízo é uma coisa que a gente quer evitar, gente. Então, eu quero trazer esta palavra, quero que você compartilhe com algumas pessoas, tá bom? Caso você queira adverti-las também, porque é necessário nós darmos atenção a esta palavra, porque nós sabemos que existe diversas pessoas que não conhecem ainda a Deus direito, tá? Porque se conhecessem a Deus, não brincariam com a sua palavra, não tratariam as coisas de Deus com brincadeira. Gente, as coisas de Deus são sérias. Você já deve ter visto aí na internet diversos vídeos que dizem o seguinte: com Deus não se brinca, aonde diversas pessoas fizeram brincadeiras com Deus, ele não gostou e em seguida alguma coisa de muito ruim aconteceu. Então, eu trago esta palavra para mostrar que houve um homem que brincou com as coisas de Deus, e infelizmente ele acabou tendo um fim trágico. Ele deveria ter feito o seguinte: cumprido a sua missão e ter valorizado o que Deus deu. Lembre-se, Deus entregou a todas as pessoas talentos. Deus entregou a todas as pessoas dons. Cada um tem alguma coisa. Agora, infelizmente, tem muita gente que despreza o que Deus deu para ele ou para ela e acaba querendo o que o outro tem. Cada um recebeu de Deus alguma coisa. Perceba o que Deus te deu. Valorize isto e ponha em prática. Abençoe outras pessoas com o que Deus te deu. Nós vamos falar hoje sobre a história de Sansão, um homem que recebeu uma força tão grandiosa que ele era capaz de fazer coisas sobre-humanas. Sobre-humanas. Ele recebeu força. E você? O que você tem recebido? Eu aconselho que você faça o seguinte: estude a sua vida, veja o que Deus te deu e pegue isto para abençoar outras pessoas. Use o seu talento. Você canta, você prega, você ora, você evangeliza, você é uma bênção na igreja, é um excelente profissional, é um estrategista, é um homem de grande saber para empreendimentos, enfim, o que Deus te deu, valorize e cuidado. Não brinque com as coisas de Deus. O nascimento de Sansão foi assim: um anjo o anunciou. Havia um homem na época dos juízes, porque esta passagem bíblica, ela está registrada no livro dos Juízes, capítulo 13, a partir do versículo de número 1 ao 25. Esta é uma passagem muito conhecida, aonde um anjo aparece a um homem chamado Manoá. Este homem, ele tem dificuldade para ser pai. A esposa dele recebe a visita de um anjo. E quando o anjo apareceu para eles, o anjo passou uma lista do que fazer e do que não fazer para preservar a integridade do menino e para que ele fosse considerado um nazireu. E o que é o nazireu? É alguém que é completamente separado para Deus para fazer determinada tarefa. E o Sansão, ele veio a este mundo para fazer algo para Deus. Ele tinha uma tarefa a ser realizada. Portanto, os seus pais, com muito cuidado, obedeceram à instrução de Deus. Eles fizeram tudo aquilo que o anjo tinha dito. O bebê não pode em nenhum momento, nem mesmo a mãe, enquanto estava grávida, poderia tomar qualquer tipo de vinho. E tudo que, até vinagre, se fosse feito de uva, não poderia, em hipótese alguma, provar. Tudo que for relacionado à uva tem que deixar de lado. E o bebezinho nasceu.
Quando o bebê nasceu e que ele cresceu, Sansão se tornou um jovem e aparentemente não era musculoso. A força de Sansão não vinha porque ele era um homem muito forte. Na verdade, os homens de Israel nunca foram conhecidos por ter um porte muito alto. Na verdade, não é assim que as Escrituras descrevem. Sansão não é descrito como um homem que tem uma alta estatura e que tem bíceps grandiosos. A força dele estava em obedecer à ordem de Deus, à direção de Deus. A Bíblia diz que quando ele era jovem, uma certa ocasião, ele topou um leão no seu caminho. Isso é Juízes, capítulo 14, versículos 5 e 6. Sansão se depara com o leão se lança sobre Sansão e eles lutam, e Sansão, tomado por esta força grandiosa que Deus havia dado para ele e havia dito que entregaria a ele por intermédio do anjo, Sansão toma esse leão e o parte em 2 pedaços. A Bíblia fala que este foi um ato de grande força e de grande demonstração de força através de Sansão. Por causa disso, Sansão possivelmente se envaideceu, porque isto, infelizmente, acontece com todos nós. Quando nós somos ainda pequenos, quando a gente ainda não tem tanto poder, quando a gente não tem muito dinheiro, quando a gente ainda não tem grandes coisas do que se orgulhar, a gente tende a ser humilde. Faz parte da nossa natureza. Mas existe um provérbio que diz o seguinte: quer conhecer um homem, dá poder a ele. E só então você vai ver se realmente essa pessoa é quem ele realmente demonstra quando ele não tem nada. Infelizmente, Sansão, naquele momento, mostrou-se extremamente vaidoso, porque ele viu a força que ele possuía e começou a fazer brincadeiras com as coisas de Deus. Ele não valorizou, não teve o cuidado de preservar aquilo em segredo. Ele começou a fazer as coisas do jeito dele, e Sansão cometeu um dos erros mais antigos que os homens cometem. E o que é? É brincar com os seus inimigos. As Escrituras diz no capítulo de número 14 de Juízes, a partir lá do versículo 12, 13, 14, 15, 16 ao 19, que Sansão começou a brincar com os seus inimigos. Ele propôs ali um enigma, ele fez uma viagem novamente às terras dos filisteus e resolveu passar no lugar onde ele havia matado o leão. Quando ele chegou lá, ele percebeu que na carcaça do leão havia um favo de mel, pois as abelhas vieram ali, fizeram ali a sua casa, criaram ali uma colmeia, e Sansão, vendo tudo aquilo, e com fome que ele estava, ele resolveu pegar um pouco de mel da carcaça do leão e começou a comer, o que ele não deveria fazer, porque estava dito a seus pais, e ele sabia disso, que ele não poderia sequer tocar em coisa morta, quanto mais comer alguma coisa que viesse de um animal morto. Mas Sansão não obedeceu. Sansão não queria saber de obediência. Ele queria fazer as coisas à sua maneira. Ele queria fazer as coisas do seu jeito. E infelizmente começou Sansão a brincar com os seus inimigos, propondo a eles um enigma. Ele disse: do que come saiu comida, não é? E do forte saiu doçura. Era um enigma que Sansão propôs. E ele disse a todos os seus inimigos que se alguém soubesse, receberia grande recompensa, muitas mudas de veste e até algumas peças de prata. Mas Sansão esqueceu que estava lidando com os inimigos. Os inimigos não queriam saber de responder enigmas. Os inimigos
queriam saber aonde estava a força de Sansão, porque Sansão era uma ameaça. Sansão estava ali brincando com os inimigos, sendo que ele tinha recebido a seguinte missão: destrua todos aqueles que estão destruindo o teu povo. Não tenha piedade daqueles que não estão tendo piedade do teu povo. Israel estava sendo roubado, Israel estava sendo humilhado, as crianças israelitas estavam sendo mortas, as mulheres estavam sendo maltratadas, Israel estava um caos e a culpa era dos filisteus. Israel estava numa situação tão difícil que, se Israel quisesse sequer amolar uma enxada, ele tinha que pedir ajuda aos filisteus. A situação era grave, era gravíssima, e Sansão recebeu o poder para livrar a Israel e ficou com gracinha. Gente, eu acredito que é a partir daqui que você vai concordar comigo que Deus está certo em não dar poder para certo tipo de gente, porque tem pessoas que recebem força, recebem poder, recebem condição financeira, recebem posição ministerial, recebem posição econômica e, ao invés de fazer o bem, acaba fazendo graça por aí, acaba fazendo brincadeiras com os inimigos. Tem tanta gente caindo no mesmo vacilo de Sansão. Deus te deu condições, exerça essa condição para abençoar alguém, para abençoar uma nação. Bom, a história segue. As escrituras diz que, por causa disso, os filisteus odiaram Sansão. A família da mulher que Sansão estava namorando foi feita prisioneira, e a mulher foi persuadida a conversar com Sansão para que ele revelasse o que o enigma queria dizer. Sansão, por muitas vezes, evitou e não quis dizer, disse que não falou nem para a mãe, mas acontece que, quando ele menos esperava, ele já tinha entregado o segredo. Entregou o segredo para a namorada correu até os inimigos, entregou o segredo, e quando foi na hora de saber qual era o resultado do enigma, eles disseram: o que é mais forte do que o leão? E o que é mais doce do que o mel? O enigma de Sansão estava completamente decifrado. E por causa disso, Sansão ficou muito irado, mas a culpa era dele mesmo. Deus, o Senhor, queria que ele fizesse a missão que ele tinha sido incumbido. Mas ele continuou brincando com as coisas de Deus. Ele continuou fazendo as coisas do seu jeito. Sansão saiu dali furioso contra os filisteus e até que enfim começou a fazer alguma coisa. Ele tomou logo, isso segundo as escrituras, capítulo de número 15, versículo 4 e versículo 5, ele tomou 300 raposas, incendiou essas raposas e elas saíram espalhadas nas plantações dos filisteus, e naquele dia grande foi o prejuízo para os filisteus. Sansão, na sequência, foi atacado pelos filisteus. Eles fizeram um grupo de mais de 1000 homens e atacaram a Sansão. No capítulo 15, versículo 15 de Juízes, está escrito aonde Sansão, tomado de grande ira e sendo atacado pelos filisteus, pegou uma queixada fresca de um animal e lançou-se sobre os filisteus. Naquele dia foi um combate terrível, e no final do dia, Sansão estava com 1000 homens vencidos e ele estava intacto. O medo dos filisteus foram tão grande porque nunca tinha se ouvido dizer, nunca tinha se ouvido falar, nem entre os filisteus, nem entre Israel, alguém que tivesse tanta força como Sansão, pois ele havia derrubado 1000 homens com uma queixada. Naquele momento, os filisteus temeram e começaram a afastar-se de Israel. Porque Sansão, naquela mesma leva, ele ficou tão furioso que ele atacou a cidade de Gaza. E grande foi o estrago na cidade dos filisteus. E Sansão, só mesmo para fazer isso, ele chegou ali, tomou as portas da cidade, colocou no ombro e as pessoas ficaram olhando.
ele com aquela porta que possivelmente era de ferro, porque havia naquela época muitas portas de ferro e muitos ferrolhos de bronze, e ele pega aquela porta pesada, que aquilo era mais um portão gigante, porque era o portão da cidade de Gaza, colocou no ombro e ainda subiu uma montanha, com uma demonstração de poder e de autoridade. Aí os filisteus temeram. Só que o inimigo, ele é assim. A Bíblia fala que os filhos das trevas, os inimigos do povo de Deus, aqueles que querem fazer o mal para o povo de Deus, eles são mais astutos do que o povo de Deus. Como os filisteus sabiam que Sansão era muito forte e não tinha como vencê-lo através da guerra, porque já que ele tinha enfrentado 1000 homens, eu não tenho dúvida que ele também poderia vencer 2000 homens, 3000 homens, porque ele tinha uma força sobre-humana e extraordinária. Mas aí Sansão tinha uma fraqueza. Sansão gostava de brincar com os seus inimigos, e Sansão tinha uma fraqueza pelas mulheres filisteias. Logo eles descobriram que a maneira certa para impedir aquele homem forte era contratando uma mulher chamada Dalila. Dalila é conhecida na história como a mulher que derrubou este grande homem. Esse grande homem começou a brincar e a se envolver. Ele pensou que estava com o controle na mão. Ele pensou que os inimigos agora, por tremerem diante dele, estavam ali satisfeitos, estavam assim já desanimados de querer reagir. Eles estavam ali já recebendo que Sansão seria de fato governante sobre eles. Eles teriam entregado as pontas, eles teriam desistido. Sansão pensou errado. Sansão pensou que ele agora estava no controle, que os inimigos estavam dominados e que ele agora estava com a chave da cidade. Todo mundo agora tinha que respeitá-lo, tinha que temê-lo e tinha que reconhecer que Israel era soberano através de Sansão. Na verdade, os filisteus estavam tremendo de medo, mas estavam tramando para vencer Sansão. E foi lançado então esta estratégia. Sansão por muitas vezes brincou com o poder que Deus deu, pois muitas vezes Dalila chegava para ele no capítulo 16 de Juízes, a partir do versículo 4 ao 21, Dalila chegava para Sansão e perguntava: onde consiste a tua força? Aonde é que você tem tanta força? Tem algum segredo? E ele brincava. E ele dizia: olha, se me amarrarem com cordas que nunca foram utilizadas, eu fico inutilizado, eu fico preso. A Dalila vinha, amarrava ele e nada. Ele despedaçava as cordas. Aí ele vai e dizia assim, ele ia e dizia para ela: se me amarrarem com cordas de arcos de flecha, eu ficarei preso, não terei força. Aí ela amarrava ele só na cabeça dele, de não perceber que tinha uma trama ali. Muita gente pensa assim: ô pastor, será que Sansão, ele era maluco da cabeça? Ele não percebia que ali havia uma trama, que ali havia uma traição, que ali havia uma maneira que ela estava procurando para prendê-lo? Ele sabia. Ele sabia. Ué, ele sabia? Sabia. Ele sabia. Mas é o que eu estou dizendo nesta mensagem. Ele tinha força. Ele confiava demais na sua força. Ele brincava com o inimigo por causa disso, porque ele estava confiado que todas as vezes que o inimigo viesse, ele teria força para retaliar e vencer. Por quê? Porque quando Dalila importuna ele
importuna ele, até que ele descobre. Ele diz: olha, eu sou um nazireu, meu cabelo nunca foi cortado, e Deus me deu essa força. Eu vim a este mundo com um propósito. Deus me chamou para destruir os filisteus. Deus me deu essa força para que eu faça uma tarefa para ele. Na hora que ele entregou o segredo, que ela percebeu que ele tinha falado a verdade, que ela cortou os cachos, as tranças, que ela o amarrou. Quando ela diz assim: Sansão, os filisteus estão vindo sobre ti, sabe o que é que ele diz? Sairei como dantes, farei como já fiz outras vezes e vencerei meus inimigos. Mas a escritura diz que Sansão não sabia que a força tinha deixado ele. Ele já não mais tinha como subjugar os inimigos. E os inimigos chegaram, furaram os olhos de Sansão, levaram ele de cidade em cidade, apresentando aos filisteus. Agora Sansão está sendo humilhado e eles levavam Sansão nas cidades, como na cidade de Gaza, como na cidade de Asquelon, como tantas outras cidades, e os filisteus vibravam, os filisteus gritavam, porque agora aquele forte era fraco, estava cego. Olha para vocês verem a situação. Brincou com as coisas de Deus, não executou as tarefas. Se Deus te chamou, faça o que Deus te chamou, com muito cuidado, com muita responsabilidade. Não brinque com as coisas de Deus, não brinque com o chamado. Execute, vai lá, faça o que Deus te chamou para fazer. Tome todo o cuidado possível, não caia em armadilhas, não brinque com as coisas. O inimigo é sagaz, é astuto. Sansão agora é levado em todos os lugares. Se tem um grande evento entre os filisteus, Sansão é levado para entreter a multidão. É provável que durante as festas dos filisteus, o momento mais aguardado era a manifestação de Sansão. O povo zombava, gritava. Sansão estava cego, mas não estava surdo. E eu imagino quanto ele estava arrependido por ter tido tantas chances de vencer os seus inimigos e ele não aproveitou. E você que está me assistindo agora, aproveite. Hoje nós estamos vivendo este tempo tão maravilhoso. Qualquer pessoa pode fazer alguma coisa no reino de Deus. Você tem sua voz, você tem sua unção, você tem sua graça, você conhece as escrituras, conhece a palavra. Anuncie, faça enquanto é tempo, não brinque, vá em frente, aproveite o tempo que Deus te deu para você poder fazer alguma coisa, porque só uma palavra pode mudar a história de uma nação, só uma palavra pode mudar uma vida. Existiu no tempo de Cristo um centurião que tinha um grande problema na sua vida, mas ele garantiu a Jesus que só uma palavra vinda da parte de Deus era o suficiente para que ele pudesse ser abençoado, e ele foi. Então, ponha isso na sua mente. Somente uma palavra é o que alguém está esperando. Somente uma palavra pode ser decisiva para mudar a história de alguém, para abençoar uma família, uma nação inteira. Até que um dia, para finalizar a nossa mensagem, Sansão foi levado em um dos maiores eventos que estava tendo no país dos filisteus. Naquele dia, Sansão já estava com seu cabelo crescendo e os filisteus não perceberam. Acharam que agora Sansão, por estar cego e por ter perdido a sua força, eles agora poderiam brincar com ele. E brincando com Sansão, pediram a ele que fizesse as palhaçadas, e todos eles que estavam ali eram homens de grande autoridade, senhores entre o povo. Sansão pediu para um rapaz que estava guiando ele que o apoiasse nas colunas daquele lugar. E Sansão, eu tenho certeza que naquele momento ele deve ter se arrependido.
de não ter aproveitado o momento, de ter vivido uma vida totalmente diferente, sem brincadeira, sem provocações para com os inimigos. Era ele chegar, vencer e partir dali. Sansão poderia ter terminado os seus dias como aquele homem forte que era, que venceu os filisteus, subjugou os filisteus, que reinou sobre Israel, que foi juiz sobre aquela nação, que teve uma família, que teve uma esposa e que teve filhos. A Bíblia fala que Sansão não deixou descendentes, porque infelizmente a sua vida foi interrompida. Naquele dia, Sansão orou a Deus como último alento, pedindo a Deus que desse forças somente mais uma vez, para que ele pudesse vingar-se dos seus inimigos. Sansão apoia suas mãos na coluna e faz uma força muito grande, mas consegue derrubar as colunas principais. Naquele momento, os filisteus que estavam ali morreram soterrados, pois a casa desabou. Mas infelizmente Sansão morreu junto com eles. E segundo as Escrituras, foi mais os que morreram na morte de Sansão do que durante toda a sua vida. Essa história nos remete a um pensamento de que não vale a pena brincar com as coisas de Deus, com o chamado de Deus e com os nossos inimigos. Os inimigos têm que ser vencidos, as coisas de Deus têm que ser tratadas com seriedade, com compromisso, e aqueles que têm chamada devem honrar aquilo que Deus chamou, que entregou na vida deles, na mão deles. Muito obrigado mais uma vez, eu espero que esta palavra esteja abençoando a sua vida. Se inscreve no canal, compartilhe e deixe aqui nos comentários a sua experiência para que a gente possa junto crescer. Deus te abençoe, um forte abraço, tudo de bom e até o próximo vídeo.